Olá a todos, a gente está agora em mais uma aula. A gente está a continuar o assunto que estava sendo tratado na aula anterior, na disciplina de segurança do trabalho, que é o tema de ergonomia. E eu comentei que eu vou aproveitar essa disciplina e esse tema, né, da NRT7 para falar um pouquinho da NH 11. Na verdade, eu vou falar até pouco da NH11. NH11, eu vou falar mais sobre luminotécnica, que é uma disciplina, né, um pedaço da disciplina de algumas disciplinas de instalações elétricas que nem sempre é abordado no curso de engenharia elétrica. Então, vou aproveitar essa interdisciplinaridade para abordar esse tema da luminotécnica, tá bom? Vamos lá, então. Bom, isso é uma coisa muito senso comum e, ao mesmo tempo, não senso comum, mas a iluminação inadequada, ela causa várias coisas, e uma boa iluminação também. E quando eu falo de várias coisas, é de sensações, percepções nos seres humanos. Algumas a gente consegue quantificar, outras nem tanto, outras são mais subjetivas. A luminotécnica é a área que faz o estudo dessas percepções, dessas sensações, né, da luz no olho humano. Então, uma iluminação inadequada pode causar fadiga visual, desconforto, dor de cabeça, ofuscamento, redução de eficiência e, e é de interesse da segurança do trabalho, acidentes. Já uma boa iluminação aumenta a produtividade, gera um ambiente agradável e, por evitar acidentes, né, salva a vida. É, é importante lembrar que a iluminação, né, a luminotécnica é uma responsabilidade dos projetistas, dos administradores e das autoridades, que são quem elaboram as normas. Bom, a luz o foco do estudo da luminotécnica, né, é a fonte de radiação que emite ondas eletromagnéticas em diferentes comprimentos, sendo que alguns são visíveis, né? A gente costuma falar isso a partir das cores, que nada mais são do que comprimentos de onda ou frequência, se você assim preferir, né? Da radiação eletromagnética, e a gente consegue enxergar os comprimentos de onda vermelho até o violeta, não conseguindo ver, por exemplo, o ultravioleta nem o infravermelho, certo? Então, a luz é o espectro visível da radiação, né, eletromagnética. O olho humano, ele tem uma sensibilidade diferente a essa radiação durante o dia e à noite. Durante o dia, a gente consegue enxergar melhor cores amarelas esverdeadas, que é o que a gente chama de visão fotópica ou visão diurna. E durante a noite, a nossa acuidade visual, né, é em torno de 480 nanômetros, que vai para o lado do azul esverdeado. Então, percebam que aqui mesmo a gente já tem uma diferenciação em termos de percepção, né? Durante o dia, o olho humano percebe mais uma cor, um determinado pedaço desse espectro de luz visível, e durante a noite, outro pedaço. É, um tópico importante é o de temperatura de cor correlata, porque ele tem a ver com a emissão de radiação por um corpo negro, né? Isso é um assunto estudado especificamente lá na área de física moderna. Mas o que importa para a gente é que cada temperatura de cor vai emitir uma determinada energia, e essa energia nos é de interesse, porque isso vai variar a faixa de radiação visível e a sensação de cor que aquela temperatura de cor vai passar para a gente. Então, é a escala numérica, né, que representa a aparência da cor da luz emitida pela lâmpada. E a gente divide as lâmpadas em três grupos de acordo com a temperatura de cor. A fria, né, apesar do nome, é a que tem mais energia, por isso que ela é acima de 5.300 Kelvin. Lembrem-se, isso aqui é referenciado em Kelvin porque tem a ver com emissão de energia luminosa por um corpo negro, tá? Então, a energia é relacionada com temperatura. A intermediária é de 3.300 a 5.300, nos catálogos comerciais, quando você vai comprar uma lâmpada, essa aparência de cor às vezes é chamada de neutra. E a cor quente, que é abaixo de 3.300 Kelvin. Cor quente
E aí vai ter uma relação entre cor, que é comprimento de onda, né, ou frequências, com temperatura de cor. Porque as cores quentes também serão as de menores comprimento de onda, e as cores frias as de maior comprimento de onda, que são mais energéticas, né? Visto que a frequência é maior, vocês devem se lembrar lá da física moderna, que a energia de uma radiação eletromagnética é a constante de Planck multiplicada pela frequência. A frequência do azul, do violeta, são maiores, portanto tem mais energia. Por isso que a temperatura de cor é maior. Bom, muito bem. Então, as cores quentes, elas são empregadas quando você quer uma atmosfera íntima, sociável, pessoal e exclusiva, utilizada em residências, bares, restaurantes, mostruários, etc. Cores frias é quando a atmosfera deve ser mais formal, precisa e limpa. Escritórios, recintos de fábricas. E a cor neutra, né? A cor intermediária, geralmente empregada em ambientes comerciais, está entre as duas. Aqui abaixo, nesse parágrafo, é o que eu falei anteriormente. A cor quente vai realçar os vermelhos e derivados, as cores frias, os azuis e os derivados. É, a cor exerce influência decisiva nos olhos dos seres humanos, afeta a atividade muscular, mental e nervosa, e a combinação afeta o psicológico. Então, aqui, trazendo para vocês algumas das sensações aqui, já é mais subjetivo, tá? E os seres humanos têm com cada uma das cores, né? Então, branco, frieza, higiene, neutralidade. Verde, calma, repouso e natureza. O azul, frieza. E essas cores frias, né, trazem a sensação de frescor e frieza. Já as cores quentes, né, o amarelo, o vermelho, atividade, nervosismo, impacto, calor, estimulante, excitação. E alegria, ambientes acolhedores e estimulantes. E o preto traz a sensação de inquietude e de tensão. Bom, muito bem. Já a reprodução de cor é um outro conceito. Ele avalia comparativamente uma determinada lâmpada, né? O quanto ela é capaz de reproduzir todas as cores do espectro de luz visível, é, comparando-se com a luz do Sol. Né? Um comparativo em relação à luz do Sol. A fonte de referência, né? É o radiador integral, que exatamente é um conceito teórico para representar a luz do Sol, né? Para o nosso caso, do sistema solar. A melhor lâmpada em termos de reprodução de cor, acreditem se quiser, é a lâmpada incandescente. É aproximadamente 100 points de reprodução de cor dela. Isso quer dizer que um determinado objeto iluminado por uma lâmpada incandescente, ou melhor, um determinado ambiente iluminado por uma lâmpada incandescente, é o melhor para você diferenciar as cores, certo? E não se recomenda a utilização de lâmpadas com índice de reprodução de cor inferior a 80 em interiores onde as pessoas trabalham ou permanecem por longos períodos. E aí, a gente tem, por exemplo, algumas aplicações de IRC e temperatura de cor para determinados ambientes. Temperatura de cor é especialmente importante quando você tem, por exemplo, um processo fabril, processo produtivo, no qual diferenciar as cores é importante para funcionar. Então, aí é importante a gente se atentar ao índice de reprodução de cor da determinada lâmpada ou do determinado conjunto de lâmpadas que vai ser utilizado é, nesse projeto luminotécnico. A intensidade luminosa, a unidade dela é candela no sistema internacional. Ela é a potência de radiação luminosa numa dada direção. Tá? Então, esse conceito, né, de direção, imaginando-se uma fonte pontual e um determinado cone de iluminamento. Esse cone de iluminamento é chamado de ângulo sólido. Tá? Então, a intensidade luminosa geralmente gera uma curva, porque se eu tenho para uma determinada direção, né, esse cone de iluminamento, se eu tentar traçar em relação a todo os pontos, né, da minha lâmpada, da minha fonte de luz, eu vou ter, aí sim, uma curva de distribuição de intensidade luminosa, certo? Para uma determinada área que eu estou sendo avaliado por um determinado conjunto de ângulos, né? Então, por isso que a gente tem essas curvas representando essa distribuição da intensidade luminosa. Mas mais interessante do que esse, a gente tem o fluxo luminoso, que é medido em lumens. Ele é a potência de radiação total emitida por uma fonte de luz. Imaginem que a intensidade luminosa é numa direção. Aqui
é se eu integrasse toda a intensidade luminosa ao longo dos 360 graus da minha esfera de iluminação. Eu teria o fluxo luminoso. A unidade dele é lumen e simbolizado por φ. Então, o fluxo luminoso está aqui, por exemplo, para algumas lâmpadas. Lâmpada incandescente, por exemplo, tem essa lâmpada, né, especificamente, 100 watts, 127 volts, tem um fluxo luminoso de 1458 lumens. Já a fluorescente compacta, 127 volts, 11 watts, perceba que a potência elétrica é 10 vezes menor. 630 lumens. Então, com praticamente duas lâmpadas dessas, você produziria o mesmo fluxo, só que com uma potência elétrica 5 vezes menor. A gente tem a fluorescente tubular, 40 watts, 3.250 lumens. Vapor de mercúrio, 250 watts, 12.700 lumens. E multivapor metálico, 250 watts, 17.000 lumens. Bom, vocês vão entender daqui a pouquinho que esse número é muito importante para os projetos luminotécnicos, porque é ele que vai ajudar a gente a descobrir se determinado ambiente está ou não bem iluminado. Por quê? Devido ao conceito de iluminância ou iluminamento ou densidade de fluxo luminoso. Esse conceito é um conceito de lumens por metro quadrado, ou seja, é a potência total emitida pela lâmpada dividido por uma área. E essa área, geralmente, por exemplo, nos projetos luminotécnicos, a gente vai ver daqui a pouco, é a área do recinto que eu quero iluminar. Ou também chamada de área de trabalho. O lumen por metro quadrado tem outra unidade, né? Aliás, tem um outro nome, que é o lux. E é exatamente esse lux que vai estar lá na NH11. Para cada ambiente, para cada determinado tipo de atividade, é necessário um determinado nível de iluminamento em lux, porque cada recinto vai ser diferente, né? Então, a partir do valor de referência em lux, que vai estar na norma, né, da iluminância, você consegue calcular os lumens necessários para que você deve utilizar no seu projeto luminotécnico, e a partir daí você faz o dimensionamento das lâmpadas. Pelo menos é assim em um dos métodos que eu vou mostrar para vocês, né? Tem alguns métodos para fazer projeto luminotécnico, que é o método dos lumens, que é exatamente esse. Bom, perceba que nós temos uma noite de lua cheia, luminância de 0,25, iluminação da rua, uma boa iluminação, 30, um dia escuro de inverno, 3.000, e um dia ensolarado de verão, 100.000 lux. Ok? Então, o sol sempre vai ser a referência, né, em termos de iluminância. E aqui, um conceito importante para a gente que é da elétrica, né, que é a eficiência luminosa, que é justamente o fluxo luminoso de uma determinada fonte e a potência aplicada. Medido em lumens por watt, simbolizado por eta, que é o rendimento, né? É, e esse é um valor extremamente importante para você decidir se você vai utilizar lâmpada X, Y ou Z, porque você vai fazer a comparação. Eu preciso de tantos lumens, para isso eu vou gastar tantos watts. E aí os watts, logicamente, né, para qualquer projeto, significa dinheiro, né? Porque você vai ter que pagar a energia consumida, a energia elétrica consumida por essas lâmpadas. Aqui uma tabelinha do livro do Mamed, tá? De instalações elétricas, com os rendimentos luminosos. Percebam aí que a nossa lâmpada incandescente, né, já está aposentada. Rendimento luminoso muito baixo, 10%, né? 10% na verdade não, 10 lumens por watt. Versus as mais modernas, LED, fluorescente, 70, 75 lumens por watt. E os industriais, né, que tem mais ainda, como de vapor metálico, fluorescente econômico, ou vapor de sódio, 140, por exemplo. Bom, a luminância é um conceito bem abstrato. No passado, esse conceito era chamado de brilhança, porque é a luminância que chega aos olhos. A luminância é a estação visual, que é diferente do brilho, que é uma resposta visual. Então, a luminância, ela é quantitativa, o brilho, ele já é sensitivo. Mas qual que é o ponto? Imagine que a luminância, ela é candela. Para quem não se lembra, candela é a intensidade luminosa em uma determinada direção, por metro quadrado. Então, é um pedaço do fluxo luminoso daquela lâmpada que vai numa direção e atinge uma área. Isso é luminância. A luminância, ela é definida por essa fórmula aqui.
DI sobre DA cosseno de alfa. O cosseno de alfa justamente na direção. O DI, a intensidade luminosa, e o DA, aquela área, certo? E a luminância, é, por ser um conceito tão abstrato, né? Vocês podem ver aí, né? Porque tem duas derivadas de um cosseno. Geralmente a gente costuma falar que ele tem muito a ver com os contrastes. Então, por exemplo, a leitura de uma página escrita em letras pretas, com refletância de 10% sobre um fundo branco, refletância de 85%, revela que a luminância das letras é menor que a luminância do fundo. E assim, a leitura cansa menos os olhos. Tá? Então, tem a ver muito com essa parte de contraste, que também não é bem o conceito de luminância. A luminância é o que efetivamente excita o sistema nervoso do ser humano para estar conseguindo enxergar um determinado local. Esse é um conceito importante para quem vai fazer o cálculo luminotécnico utilizando o método ponto a ponto. Eu não vou ensinar ele aqui nessa disciplina, mas para quem se interessar, é um dos métodos utilizados para fazer o cálculo do projeto luminotécnico e utiliza exatamente o conceito de luminância. Outro conceito importante é o de vida útil, e aí ele se refere geralmente em horas, né, das lâmpadas. E é muito importante porque se você vai fazer um projeto luminotécnico, imagine grande porte, né, você vai ter que substituir as lâmpadas de tempos em tempos e você vai ter um custo de manutenção, né, associado a essas lâmpadas. Então, não adianta você economizar com o preço da lâmpada, mas ter que substituir ela muito rápido. Então, é uma análise que tem que ser verificada, por isso a vida útil é tão importante. Bom, então, percebam aí lâmpadas com vida útil mais baixa, incandescentes é a primeira delas, né, mais baixa, para lâmpadas com vida útil muito elevada, como as lâmpadas de sódio, vapor de sódio, luz mista, multivapor metálico também é elevado, vapor de mercúrio. Os fluorescentes aí intermediários. Nessa tabela não tem LED, tá? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês, só sugestão de estudo, né? Vários softwares para projeto luminotécnico, quem se interessar aprofundar no assunto. E alguns livros também para quem se interessa. É, aqui eu vou focar um pouquinho mais na parte de segurança e um método simples para calcular, para poder fazer um projeto de tal forma que o seu ambiente que está sendo projetado esteja com a iluminância adequada. A NBR 5413 traz a luminância mínima por tipo de atividade. Eu acho que tem uma outra tabelinha, deixa eu ver se ela está aqui mais para frente, da NHO, aqui. A NHO traz o seguinte, é, a iluminância deve ser uniforme e tem que ter o atendimento do critério de luminância, ponto a ponto, não menor que 70% da iluminância média. E aí, ela traz essa tabelinha aqui, ó, exatamente. Então, para cada tipo de ambiente, saguão de entrada, eu tenho uma iluminância em lux, o índice de reprodução de cor que deve ser adotado, e aí, a partir da iluminância em lux, você vai poder fazer o cálculo da iluminância média daquele ambiente e adotar as lâmpadas adequadas, certo? Bom, pessoal, queria mostrar a tabelinha, mas depois a gente volta lá. Para utilizar o método que eu vou mostrar para vocês, dos lumens, você só precisa de algumas informações. Muitas delas estão em tabelas, tá? Então, precisa do fluxo total que vai ser emitido pela lâmpada, o iluminamento médio requerido pelo ambiente que você quer iluminar. Isso você vai pegar ou na NBR, mas o aspecto de segurança do trabalho, na NHO, a área do recinto, metros quadrados, se você vai ter planta. Fator de utilização do recinto, vou ensinar vocês a olhar esse valor. E o fator de depreciação do serviço da luminária. O fator de depreciação do serviço da luminária, ele vem de tabelas típicas. Essa daqui está no livro de uma média, tá? Então, o que isso aqui considera? Ao longo do tempo, a sua luminária vai perdendo, acho que eficiência não é uma boa palavra, mas ela vai perdendo iluminamento. Por diversos motivos, porque ela vai ficando velha, enferruja, oxida, ou ela vai ficando suja, ninguém vai limpar, que geralmente acontece, poluída, etc. Então, aqui a gente tem esse fator de depreciação, que considera esse desgaste da luminária ao longo do tempo. E aí, para cada tipo de ambiente e luminária, tem um fator de depreciação diferente.
Isso é para você já fazer o projeto, considerando que essa luminária vai se desgastar com o tempo, e você não ter que fazer uma adequação do seu sistema só por causa disso. Então, o fator de utilização, ele é obtido em catálogos de fabricantes, mas você precisa, para poder obter esse valor, ter o índice do recinto, que é o K, e as refletâncias médias, que dependem da cor do ambiente. Então, a cor que for utilizada na pintura vai influenciar no fator de utilização utilizado no cálculo luminotécnico. Geralmente a gente utiliza esse, né, da iluminação direta, mas também tem o da iluminação indireta, que é A vezes B, A e B sendo comprimento e largura, sobre H, é o pé direito útil. Então, o pé direito útil, para ficar claro, é a distância da luminária até o plano de trabalho, o local que vai ser executado o trabalho. É somado, né, multiplicado pela soma de A mais B, iluminação direta. A indireta é outro cálculo que é realizado, é utilizado para direito útil, mas a distância do teto ao plano de trabalho. É, bom, muito bem. E é justamente o que é do teto, né, porque considera mais indiretamente o que é refletido, teto das paredes, etc. Bom, refletâncias médias. Isso é tabelado e de acordo com a cor. Então, se a gente tem um teto branco, a nossa refletância é maior. Paredes claras, nossa refletância é maior. Piso claro, tem uma refletância maior. Se for tudo escuro, refletâncias aí menores. Chegando aí no piso, caso azul marinho ou preto, é uma refletância de 5%. Com o K, que é o índice do recinto, refletância do teto, da parede e do piso, você consegue encontrar o FU em uma tabela daquela luminária. Então, aí você tem uma luminária típica, por exemplo, essa, 65 watts da Philips. Você tem que olhar na tabela de refletância do teto, qual dos porcentagens é, da parede, e do K, que o K está aqui na coluna, na primeira coluna, e essa tabela especificamente é para uma refletância de piso de 10%. Se o seu piso tiver outra refletância, vai ter outra tabela abaixo para outra refletância de piso para essa mesma luminária. Então, são várias tabelas necessárias para utilizar esse método. Com esses fatores, é possível fazer o cálculo luminotécnico e encontrar o fluxo total a ser emitido pelas lâmpadas. Para encontrar o número de luminárias, você efetua, né? O número de luminárias é o fluxo total dividido pelo número de lâmpadas, dividido pelo fluxo de uma lâmpada. Para você distribuir as luminárias, você tem que tentar fazer a seguinte distribuição. É, a distância entre o centro das luminárias entre 1 a 1,5 da altura útil, e a distância da parede é metade desse valor. Aqui tem um exemplo que está resolvido. Eu quero que você, seguindo esses slides, tente resolver, tá? E a partir dessas tabelas. Tenta resolver ele e a resolução está no slide. Se tiver dúvida, entre em contato comigo. Ou se ficar realmente muito difícil, a gente resolve um. Ou esse mesmo ou outro, quando a gente retornar presencialmente aí em sala de aula, tá bom? Passar a resolução dele. E vou falar um pouquinho mais da NHO. Bom, a NHO, ela, vocês podem perceber, né, tem aqui, além de definir iluminação em lux, também requer um determinado índice de reprodução de cor para cada ambiente. Está constado aqui. Índice de reprodução de cor para cada ambiente ou atividade. E em NHO também é mencionado a temperatura de cor correlata, que é determinada em Kelvin, que a gente já viu. E a NHO também define o que deve ser feito para um determinado problema detectado. Então, se a iluminação é insuficiente, o que você tem que verificar e o que tem que ser feito? Vocês vão lembrar lá, a gente já estudou mais inicialmente em segurança do trabalho, ciclo PDCA, né? Planejar, você vai fazer o projeto, vai executar, depois você vai fazer a análise, né? Fazer essa verificação, e vai corrigir, certo? Então, aqui a gente tem todo o ciclo PDCA contemplado, digamos assim, né, como princípio para a NHO. E não só essa, mas as outras também são da mesma forma.
Iluminação excessiva também tem algumas verificações que devem ser verificadas. Pode ser um problema de altura ou de direcionamento, ou também de refletância. É, até mesmo também fazer alguma adaptação para controle de incidência direta. Bom, falando um pouquinho de ergonomia, já falamos, né? E também dessa parte de iluminação que está contida no contexto da ergonomia. A gente vai falar um pouquinho agora da NR23. Eu já falei isso para vocês em sala de aula, mas a NR23, ela sempre vai apontar para a norma do Corpo de Bombeiros do estado que você estiver atuando. E aí, para começar esse contexto, só lembrando, um dos trabalhos que vai ser apresentado vai ser justamente sobre o projeto de proteção contra incêndio. Aqui, nessa parte da disciplina, eu vou tratar alguns conceitos básicos, né, relativos a fogo e incêndio, então, no contexto da NR23. Então, aqui a gente tem alguns incêndios famosos que aconteceram no Brasil, quero que vocês deem uma olhadinha nesses slides. São vários incêndios assim, muito tristes, né, acidentes tristes, e para vários deles, tá, uma relação importante aí com o nosso curso é que vários deles causados por causas elétricas. Tá? Então, é, além de toda a prevenção de incêndio, né, digamos assim, por si só, a gente também tem a parte de instalações elétricas que muito afetam ou muito agrava, né, esse risco de incêndio a depender do tipo de projeto. Bom, vocês deem uma lidinha aí nesses incêndios famosos que aconteceram, né, que, claro, estou trazendo breves manchetes, né, mas vocês podem pesquisar sobre esses incêndios, porque realmente são casos tristes e importantes para que a gente, como engenheiro, conheça e se atente, né, para não permitir que um projeto seja emitido, né, ou aprovado com algum problema, de tal forma que tenha uma sobrecarga, alguma falha de proteção que cause um incêndio. Então, só lembrando, né, incêndios também nas redes de distribuição são problemas graves aí que acontecem que afetam a população de forma muito ruim, tanto em termos de riscos imediatos quanto problemas de faltas de energia. Bom, toda empresa precisa possuir. Vocês vão se lembrar daquele vídeo que eu passei para vocês, né, do The Office. Então, toda empresa deverá possuir proteção contra incêndio, saída suficiente para rápida retirada do pessoal em serviço no caso de incêndio, equipamento para combater o incêndio no seu início e pessoas treinadas. Qual é o procedimento? Acionar o sistema de alarme, chamar o corpo de bombeiro, desligar as máquinas e equipamentos elétricos quando a operação de desligamento não envolver riscos adicionais e atacar o incêndio o mais rápido possível pelos meios adequados. E aí, falando em meios adequados, obviamente a gente vai falar um pouquinho dos extintores, mas aqui é só para lembrar não, é apresentar para vocês um pouquinho a curva típica que é apresentada pelo Corpo de Bombeiros para qualquer incêndio. Então, a gente tem fase de ignição, a gente tem a inflamação generalizada, que é o flashover, e aí nós temos uma fase de aquecimento. Em determinado momento é atingida a temperatura máxima do incêndio, tem a fase de resfriamento, e aí, com o tempo, né, esse incêndio vai se extinguir. Bom, quais são focos de ignição de incêndio? Pessoal, olharem aqui, a maioria das vezes vão ser causas elétricas. Cabos elétricos sobrecarregados, instalações elétricas mal dimensionadas, motores e máquinas com manutenção deficiente, carga eletrostática, descarga atmosférica e outros. Efeito lupa, vela acesa, cigarro aceso, atrito. Para esses incêndios grandes que eu coloquei aqui, né? Acho que o único que não foi causa elétrica foi o da Boate Kiss. Ele foi um desses, né? Foi um cigarro, né? Foi um sinalizador. Mas os outros todos, se eu não estou enganado, foram causas elétricas. Bom, Bom, o Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás tem a nota técnica 02/2022, e aí trazendo o tetraedro do fogo. Qual que é o tetraedro? Às vezes esse mnemônico, né, é chamado de triângulo do fogo. Vou explicar por quê. Porque precisa, para a gente ter um incêndio, né, o que a gente precisa? Combustível, que é o que queima, o comburente, que é o que alimenta o fogo, que é o oxigênio, o cloro, o calor, que é a quantidade de energia que inicia o fogo. E para que a gente tenha realmente a geração do incêndio, além desses três, eu preciso da reação em cadeia.
Eu preciso de algo que permita que todo esse ciclo aconteça continuamente. Bom, e aí os métodos de extinção, quaisquer que sejam eles, vão atuar em um dos 4 itens do tetraedro do fogo. Bom, quais são esses métodos de extinção? A gente tem o resfriamento, abafamento e isolamento. Resfriamento, você vai utilizar algum tipo de líquido ou gás, alguma coisa que abaixe a temperatura. Você vai tirar o calor, que é a energia. O abafamento, você vai tentar tirar o oxigênio, né? Tirar o comburente que alimenta o fogo do seu para extinguir o seu incêndio, né? E o isolamento, você vai, na verdade, separar, né? Você vai tirar um pouco do material combustível, né? Do seu incêndio. As classes de fogo distinguem em 4 naturezas do fogo. Fogo classe A, B, C e D. Não por outro motivo. Também, os extintores têm essa mesma terminologia, né? Fogo classe A em materiais combustíveis sólidos e deixa resíduo. Classe B são líquidos e gases inflamáveis. Eles vão ficar líquidos por ação do calor, queima somente na superfície. O sólido queima na superfície e profundidade. O C é o fogo em equipamentos de instalações elétricas energizadas. E o classe D é em materiais pirofóricos, né? Ou seja, que naturalmente reagem com fogo. Bom, exemplos de incêndio classe A é papel, borracha, tecido, madeira, plásticos, etc. São sólidos, né? Não elétricos. Classe B, queima em superfície e não queima em profundidade. Gasolina, acetona, éter, piche, álcool e gás de cozinha. O classe C são equipamentos elétricos energizados. Motores, transformadores, quadros, fios. E o incêndio classe D são elementos pirofóricos. Magnésio, zircônio e titânio. São encontrados em indústrias automobilísticas, por exemplo. Então, aqui estão os nossos extintores. E a gente tem para cada classe de incêndio os extintores que são adequados, proibidos e não recomendados, certo? Então, nós temos para os incêndios de classe A, os extintores adequados são de água, de espuma e de pó ABC. Para os incêndios classe B, né? Classe A são materiais sólidos, classe B são aqueles líquidos, né? Então a gente tem água, que é proibido, você não pode utilizar água para esses líquidos. Espuma é adequado, CO2 adequado, pó BC adequado e pó ABC adequado. Para os equipamentos elétricos, não pode ser utilizado nem água e nem espuma. Tem que ser utilizado ou CO2, ou pó BC, ou pó ABC. Classe D são os materiais pirofóricos. Tem que ser verificada a compatibilidade com o metal. Então, para alguns tipos de incêndio, talvez você vai ter que utilizar, por exemplo, baldes de areia. Aqui, uma figurinha, né, só para vocês verem a carinha de cada um desses extintores. Então, aqui também mostrando um pouquinho qual que é o método utilizado por esses extintores, né? Então, no caso aqui, a gente tem o extintor de água, né, a base de água. Ele vai fazer o quê? Resfriamento, para tirar calor. Só é adequado para a classe A, certo? Materiais sólidos. A gente tem aqui o segundo, que vai causar abafamento e resfriamento. Se eu não estou enganado, esse é o de CO2, isso mesmo. Esse é o extintor de CO2, que pode ser utilizado para incêndios de classe B e C. Temos aqui o nosso extintor de pó químico, BC ou ABC, que pode ser utilizado, por abafamento, né, um pó ou material particulado, utilizado para incêndios de classe B ou C. No caso aqui é o BC, né? Se fosse para ABC, poderia utilizar o ABC, por classe A também. E o abafamento e resfriamento é a espuma, utilizada apenas para incêndios do tipo classe A e B. Aqui alguns elementos, né,
que são importantes aí no contexto da NR23 para essa proteção contra incêndios. Então, a gente tem o chuveiro automático, os sprinklers, a planta para facilitar o trabalho do Corpo de Bombeiros, treinamento, a brigada de incêndio, a porta nas rotas de fuga, especialmente sendo portas corta-fogo, né, que não permitem que o fogo se alastre, o isolamento por parede corta-fogo, porta com barra antipânico, iluminação de emergência, certo? Além disso, o acionador manual também é uma parte do sistema destinado ao acionamento do sistema de detecção de incêndio e a central de controle do sistema, pela qual o detector é alimentado eletricamente, né? Então, tudo isso faz parte do contexto da NR23 da proteção contra incêndios. Pessoal, a aula sobre as outras NRs termina aqui, lembrando algumas coisas. Primeiro ponto, a nossa avaliação será feita sobre as NRs de forma geral, não serão abordadas apenas as NRs que eu expus, mas também as outras NRs, bem como as normas que serão expostas nos trabalhos. Então, é importante, além de que vocês participem da apresentação dos seminários dos colegas, que vocês façam pelo menos a leitura das normas. Da mesma forma que foi feito na primeira avaliação, vocês vão poder consultar as normas impressas ou em algum livro durante a avaliação. Porém, vai ser muito mais fácil se você já tiver pelo menos conhecimento daquela norma, tá bom? Segundo item, assim que a gente retornar presencialmente, vocês já vão apresentar o seminário dessas normas. Eu vou colocar isso aviso no Moodle também. Então logo a gente retorne, né? No primeiro dia de aula de retorno, vocês já vão ter vários grupos apresentando as normas, né, os trabalhos. Então aproveitem esse tempo, né, de aula à distância para vocês fazerem o trabalho, ok? E o terceiro aviso, foquem também, que também faz parte do estudo das normas, né, que faz parte da NR9, na elaboração do mapa de riscos, tá bom? Que vocês têm que fazer para as salas do IFG. É isso de aviso e de aula. Muito obrigado pela atenção e nos vemos na próxima. Valeu!